Foi nessa época que, quando eu estava muito bem no Bahia, infelizmente não tive a possibilidade de renovação. Agora, meu irmão, Ele fazia isso com vocês também? ele tirava muita onda. Eu resolvi não embarcar. Do nada. Falei, não quero ir hoje. Falou Me pros abracei caras. com meus amigos lá. Falei, pô, não quero ir hoje. Eu quero ficar pelo menos mais uma noite em Salvador, aqui com vocês. E aí eu liguei pro presidente. Pô, presidente, perdi o voo. Tua última noite, pô! Eu achava que tinha acabado com a minha vida. E aí, meu povo? Estamos aqui em Belém do Pará, continuamos aqui batendo esse papo com a turma aqui em Belém. E hoje um programa especial, não apenas porque eu estou ao lado dessa figura aqui, histórica do nosso futebol, Robigol, mas também porque a gente está de frente aqui à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, né? É daqui que sai a procissão do Círio, né, Rob? Sírio. Lugar sagrado de Belém, né? Lugar sagrado, Aqui né? onde sai o Círio e a gente acompanha todo ano. Espero que você compareça nesse ano aí. Será o nosso convidado. Oh, vai ser um prazer, vai ser uma honra. Muito bom. É uma situação que, se você viver, jamais você esquecerá. É inesquecível. É inesquecível. Círio de Nazaré é fora de série, É um negócio fora do comum, fora né? do comum. Pô. É inesquecível, né? Esse espaço aqui é um espaço muito legal, muito bacana, praça muito bonita. Pois é, como eu estou te falando, é o lugar sagrado de Belém, esse espaço aqui, né? Frente à Basílica, aqui é o canto que se fala, onde chega Nossa Senhora de Nazaré, no domingo do Círio, e um lugar muito visitado em Belém. Pô, bacana. Vamos falar um pouco falar muito aqui de futebol, né? Começar pela tua história, né? O paraibano que morou no Recife, Salvador, no Japão, em São Paulo, no Rio e mora hoje em Belém. Pois é, né, Rodrigo? Eu tive a felicidade, né, de começar minha carreira no Náutico, né? Na época do grande treinador da base, depois foi profissional Luciano Sabino Pinho. Acho que vocês se lembram, o cara que revelou vários jogadores e eu fui um deles. Tive o convite de ir para a base do Náutico. Fui levado através do Dimas, que era um ex-zagueiro, que hoje também mora lá em Santa Cruz do Capibaribe. E um certo dia ele me perguntou se eu não queria fazer um teste no Náutico. E a primeira resposta que eu dei foi logo um sim, não deixei nem ele terminar de dizer aonde ficaria a sede do Náutico, ali na Rosa e Silva, né? E graças a Deus, vivi 11 anos naquele clube, né? Histórias de altos e baixos, mas de momentos muito felizes e inesquecíveis. Eu morei ali na Rosa e Silva. Eu costumo dizer que ali foi a minha primeira casa no futebol. Tu morou lá mesmo? Morei lá na concentração, embaixo das cadeiras ali, na cadeira, né? Uhum. Nas cadeiras, embaixo das cabines de rádio e TV. Sim. Passei ali na base 3 anos morando ali. Momentos bons, que são inesquecíveis também. Tu é o saiu? início da carreira e Pô, continua. início da carreira onde a gente não tem um certo conforto como a rapaziada tem hoje, né? Você luta para conquistar, né? Lutou Exatamente. E isso, graças a Deus, eu tenho essa história para contar. muito. E conto com muita satisfação e orgulho, né? Por fazer parte dessa história do Náutico. Como é que tu saiu? Qual é o nome da tua cidade lá na Paraíba? Barra de São Miguel. na Barra Paraíba. de São Miguel. Como é que tu saiu de Barra de São Miguel e foi parar no Náutico? E com quantos anos tu fez esse trajeto aí, Eu digamos estava assim? com 15 para 16 anos, eu jogava no Bangu, lá da Barra, é um time histórico da Barra também. Ah, é? E lá fui convidado para jogar no Ipiranga de Santa Cruz do Capibaribe, que depois se tornou um time profissional. E aí o Dimas me viu jogando lá, fui artilheiro do campeonato que disputei na cidade. E de lá, quando houve o convite, eu prontamente aceitei e me mudei para o Recife. E aí fiz toda a categoria de base, fui campeão, fui super campeão pelo Náutico, artilheiro do Campeonato Pernambucano. Na base também, depois, posteriormente, no profissional, em 96, quando realmente o Robigol se firmou. Me lembro que eu cheguei em 1987 lá e vim jogando, sendo emprestado diversos anos e vim me firmar mesmo depois que eu voltei do Maranhão, quando tinha sido artilheiro do Campeonato Maranhense.
com 18 gols. E naquela ocasião, no meu retorno, o treinador que tinha sido efetivado era o Levi Gomes, que tinha jogado comigo no Náutico, né? Tinha jogado alguns campeonatos, porque a minha vida, como te falei, era emprestado, voltava, jogava, depois era emprestado de novo. E nesse ano o Levi conversou comigo, né? Disse que queria me usar, no bom sentido da palavra. E eu falei que se realmente eu fosse jogar, eu estava disposto a ajudá-lo naquele ano. E graças a Deus, no primeiro jogo meu foi um clássico contra o Sport. A gente estava perdendo na ilha por 2-1, ele me colocou no segundo tempo. Eu entrei e tive a felicidade de empatar o jogo. No jogo seguinte foi contra o meu ex-clube, o Ipiranga de Santa Cruz, onde a gente ganhamos com uma goleada de 5-0. E nesse jogo eu fiz 3 gols. Arrebentou. Daí por diante, assumi a camisa 9 do Náutico. A cada jogo que se passava, ia fazendo gol, ia me firmando na equipe, até surgiu o Robigol no clássico contra o Santa Cruz. Um clássico que tem até uma história bacana. Eu, assistindo o NETV, Sim. no sábado, vi o Zé do Carmo fazer uma gracinha. Todo Teve forte, isso, todo, que eles iam atropelar a gente. E tu sabe que essas coisas no futebol às vezes mexem com o brilho do jogador. Pô, mexe com o emocional, né? Mexe. E aí a gente, concentrado, conversamos uns com os outros, sabia da responsabilidade que a gente tinha naquele clássico. E na concentração, dormimos sossegado. De manhã, teve outro fato curioso, acordei, fui para o café da manhã. E no café da manhã eu encontro com o Padre Zezinho. Você sabe quem é o Padre Zezinho? Um padre que tem belas músicas, que canta para a família, que canta a família. E eu fui lá conversar com ele, tomar a bênção e conversando com o Padre Zezinho. Falei que era um garoto do interior, que estava tentando a sorte no futebol, tinha vindo para o Recife para me apresentar ao Náutico, que estava nesse vai e vem de empréstimos, e eu precisava realmente me firmar para despontar no futebol. E um papo bacana com o padre, que também gosta de futebol, né? E ele me abençoou, falou que ia dar tudo certo na minha vida. E daí eu já tinha uma ideia que se eu tivesse a oportunidade de fazer gol nesse clássico, você ia dedicar. Não ia dedicar ao Padre Zezinho, não. Ia surgir um fato novo na minha carreira. Entendi. E aí, da concentração para o Arruda, eu fui conversando com o Nailson, que era o atacante que ia jogar comigo aquele clássico. E lá atrás eu falei com o Nailson, se eu fizer gol hoje, tu vai ver o que vai acontecer. E o Nailson ficou meio que me perguntando, insistindo. Eu falei, Tem calma, espera, vamos ver se eu vou fazer os gols, e se fizer, tu vai saber pela imprensa. E aí eu tive a sorte de fazer 2 gols no clássico, vencemos o Santa Cruz por 2-1. Não fiz graça com o Zé do Carmo. Isso foi que ano? 96. E aí o Levi me tira antes de terminar o jogo. Eu fui para o banco, aí o pessoal da rádio, da imprensa chegou lá no banco, porque sabe que aquela época era mais... Chegava mais perto. Chegava perto, não tinha toda essa dificuldade que vocês hoje da imprensa têm de chegar nos atletas. A gente costuma dizer que antes era mais várzea, né? Mas era bom, era um futebol, era um futebol raiz. Era bom. E aí eles me perguntaram, vieram em cima, é tão bom que surgiu o Robigol nessa época. É. E aí, quando me perguntaram, eu falei, olha, a partir de hoje eu não quero ser chamado mais de Robson, não. A partir de hoje eu quero fazer companhia ao grande Batistuta, que é o Batigol da Argentina. E aqui em Pernambuco hoje está surgindo o Robigol, para fazer essa companhia para o Batman, porque existia na época um filme muito famoso que era o Batman e Robin, né? E aí, como o Batigol estava fazendo sucesso na Europa, falei que naquele momento estava surgindo o Robigol. E graças a Deus, daí por diante, os gols começaram a sair, comecei a me firmar não só no Náutico, mas também o nome do Robigol. Fui artilheiro do Pernambucano nessa época e no ano seguinte fui emprestado para o Internacional de Porto Alegre. No Inter, No você Inter- chegou com... Eu cheguei com moral.
Mas infelizmente... Tinha um timezinho mais ou menos, né? O time Os era bom. atacantes, né? Não, essa história é bacana de encontrar também, Rodrigo. Eu cheguei no Inter e eu estava sentindo muito meu joelho. Estava com um tendão patelar me doendo direto, e era uma tendinite crônica que a gente tratava, jogava, mas não desempenhava o real futebol que eu poderia mostrar no Internacional. E daí, na época, eu estava disputando a posição, eu e o Alberto, que depois jogou no Santos, jogou no Corinthians. Sim. E o Alberto também não foi bem no Internacional. Aí daí trouxeram o Washington. Coração Valente. Coração Valente, que estava no Caxias. O Washington foi para lá, machucou o tornozelo também. Afe Maria, que zica, hein? Eu me lembro que eu ficava, por estar machucado, a gente tinha a porcentagem de gordura não era adequada para a gente jogar futebol, isso era 12%, imagina hoje. E aí a gente corria muito pelaqueles parques lá perto do Beira-Rio, eu e o Washington, depois dos treinos, para ver se a gente queimava essas calorias que a gente ganhava. E depois eles trouxeram o Christian, que o Christian estava emprestado para um time de Portugal. Aí voltou o Christian, e aí ficou... Que quarteto. A imprensa falando que era o vestibular do Inter com os atacantes, com os centroavantes. E aí quando foi no Campeonato Brasileiro, o Christian estreou. Nós fomos campeões, né? Gaúcho naquele ano, em 97, os 4 ali no clube, né? Mas quando foi no início do Brasileiro, eu retornei para o Náutico. Eu acho que o Washington foi embora, o Alberto também, e o Christian ficou. O Christian estreou no Brasileiro contra o Corinthians, fez 3 gols, e aí o Christian começou a fazer sucesso lá no Inter, depois para a seleção. Aí depois o Alberto começou a fazer sucesso também no Corinthians, no Santos, e o Washington no Atlético Paranaense, depois Ponte Preta, Fluminense, até chegar ao Fluminense, né, onde ele se consagrou. E eu rodei aí pela Libertadores, ainda tive a oportunidade de jogar no Santos depois eu acho que de 6 anos. Porra, e assim, tu é um cara que, naturalmente, tivesse uma carreira muito boa, muito vitoriosa, muito longa, e é um cara que tem muitas histórias, né? Porra. Dá um livro, né? Dá um livro. Porra. Náutico, Internacional, mas assim, acho que os clubes que mais te marcaram como jogador foram aqui em Belém, Paysandu. E o Bahia. E o Bahia. O Bahia. Esses dois, cara, não tem parâmetro, né? Não tem parâmetro. Porra, assim, o Bahia era um timaço, né? Timaço, é tanto que nós fomos campeões seguido. Acho que não aconteceu com time nenhum ainda do Nordeste, né? Ser campeão seguido da Copa do Nordeste. Nós deixamos uma base bacana de 2001, quando fomos campeões em cima do Sport. E no ano seguinte, 2002, fomos campeões em cima do maior rival, que é o Vitória, né? Então, ali estava um grupo muito bem qualificado. Em 2001, a gente rebaixou o Sport na ilha e fomos jogar as quartas contra o São Caetano para ir para a semifinal. Infelizmente, a gente empatou o jogo lá, 0-0, fomos para a prorrogação, 0-0. No final do jogo, tivemos uma falta batida pelo Jean Elisa, onde a bola quicou, pegou no queixo do Silvio Luiz. E isso aí foi o último lance do jogo e nos tirou a possibilidade de chegar à semifinal do Brasileiro daquele ano. Mas falar de Bahia e Paysandu são coisas muito marcantes na minha carreira. Pô, na Bahia tu era rei, né, pô? Morava na cobertura, andava de carrão, porra. Tem muitas histórias de lá. Pois é, mas tudo pago pelo clube, né? Isso é a melhor parte, melhor. Pô. Morava numa cobertura na Pituba, muito bacana. É a melhor tudo parte. Pago pelo Bahia. Já tinha o meu carro, mas não era esse carrão todo. Eu gosto de ter um carro confortável, mas que me leve e me traga, me leve para o treino e me traga para casa. Não me deixe na rua, né? Não me deixe na rua. E aí, tinha uma vida bacana. Mas ao final do Brasileiro de 2002, eu fui surpreendido pela diretoria que eles não iam renovar comigo para o ano seguinte. Aí acho assim, ó, 2 vezes na minha vida que eu acho que o
o mundo estava acabando. Foi nessa época que, quando eu estava muito bem no Bahia, infelizmente não tive a possibilidade de renovação, porque Mas te disseram por quê? Te disseram qual o motivo? presidente falou, ele até queria renovar comigo. Eu fiz a mesma O proposta. presidente era quem? Paulo Maracajá. Paulo Maracajá. Doutor Paulo, conhecidíssimo, né, no futebol brasileiro, por ter sido campeão brasileiro com o Bahia também. Sim. Ter invadido os jogos lá, ter feito todas as defesas possíveis para beneficiar o Bahia. Doutor Paulo foi um grande administrador no futebol brasileiro, né? Levou o Bahia aos seus maiores títulos, né? Tenho muito respeito. E aí o doutor Paulo me chamou para uma conversa, para uma possível renovação. Infelizmente não aconteceu, porque a proposta que eu fiz não foi nem absurda, era a mesma proposta que eu tinha feito um ano antes. E ele tinha renovado com 3 meses antes de terminar o meu contrato. Mas depois ele me falou que foi o Candinho que não queria que eu permanecesse lá, porque o Nonato dava trabalho e ele queria que eu entregasse o Nonato, porque o Nonato ficava muito comigo. O Nonato gostava de... Gostava de sair, o Nonato gostava de uma resenha. E às vezes o Nonato dava trabalho e o Candinho queria que eu fosse entregar o moleque. O Nonato foi um jogador prata da casa, que teve a felicidade de num clássico, ser lançado pelo Evaristo, depois da gente ter tomado 4-1 do ABC de Natal na Copa do Nordeste. Acredito que foi em 2001. E o Evaristo falou, mesmo na concentração lá em Natal, no hotel, ele falou que queria usar o Nonato no clássico, no próximo clássico, que era contra o Vitória. Era um cara que estava subindo da base, que precisava de muito apoio e que é o que eu achava. E eu falei para ele, bota o garoto que der para me ajudar lá, a gente ajuda um outro lá e vamos... A intenção nossa é conseguir as vitórias, professor. Não dá para a gente estar perdendo principalmente para rival, né? E aí fomos para o jogo, eu e o Nonato na frente lá, o jogo foi 2-2, eu fiz 2 e o Nonato fez 2. Daí por diante o Nonato não saiu mais do time. No ano seguinte, 2002, isso foi 2001, em 2002 o Sérgio Alves chegou também para compor aquele ataque com a gente lá e foi formado aquele trio elétrico do Bahia, que até hoje é inesquecível pela torcida. Juntos fizemos, eu acho que 120 gols no campeonato lá brasileiro Estadual. Baiano, o estadual e a Copa do Nordeste. Porra. E assim, naturalmente, né, um grupo que tinha muita resenha também, né? Tinha. Vocês eram os donos da Bahia naquela altura, né? Era, e a gente tinha um treinador fantástico, que era mais resenheiro do que todos nós. É né? mesmo? Contava muita história, não? O Evaristo, contava história demais. O Evaristo era o cara que agregava todo mundo ali. Se lembra de alguma situação? O Evaristo, ele fazia resenha lá no Fazendão. Tem um quiosque que, antes do treino, ele sentava lá com a gente para contar história. Primeiro, ele começava com as piadas deles, que não eram tão boas. Mas vocês tinham que rir, né? Era cada risada. E ele falava do jogo depois, né? O Evaristo é um cara que eu tenho um respeito muito grande também no futebol, uma admiração muito grande, porque foi um cara muito companheiro também quando eu estava lá no Bahia. Né? Um cara que ganhou tudo também no Bahia, tanto que tem um CT que leva o seu nome. E essa época que eu passei no Bahia são muitas histórias, são jogos inesquecíveis também, onde eu posso dizer que eu hoje sou torcedor do Bahia, sou torcedor do Paysandu, né? Mas aí a gente vai contar um pouco também da história do Paysandu. E eu costumo dizer que eu sou torcedor de todos os times que eu joguei. Né? Os 3 de Recife, eu torço pelos 3 lá. Ah, que não é isso? Não é politicagem, Rodrigo, não. Essa não dá. Essa não dá. Eu torço. Portanto, que não se enfrenta. Aí quando se enfrenta eles... Se enfrentar, tu vai ser náutico. Tu começou lá, pô. Pois é. Mas eu gosto muito de Santa Cruz por tudo aquilo que eu vivi lá dentro do clube também. Tu jogou a Série A. Joguei a Série A 2000, lá. né? Eu também joguei Série A no Náutico também. Só que eu tinha uma sombra que... O cara é ídolo até hoje do Náutico, né? O Bizu. O grande Bizu inesquecível, né? O Náutico teve a felicidade de ter bons atacantes, né? Você vê que tem o Cook, tem o Acosta, que depois se tornou atacante lá. Tem um cara que eu, quando era moleque, que pela Barra ser próxima a Santa Cruz, na divisa de Pernambuco, tudo que a gente acompanha lá, e acompanhava naquela época, que
que a TV para chegar era mais difícil, tinha que ter aquela antena em cima da casa, né? Tinha até aqueles amplimáticos, negócio antigo demais que vocês não sabem nem o que é isso. Parabólica. Não, a parabólica veio depois, é mais recente. Antes ainda? Era uma Ave antena Maria. com ferro em cima da casa que a gente ficava lá só controlando. E a TV que pegava lá na Barra era a Globo Pernambuco, que era um canal que vinha de uma repetidora de São Caetano, ali perto de Caruaru. Imagina essa dificuldade. E aí, por ser muito próximo, eu acompanhava muito o futebol pernambucano, Globo Esporte, essas coisas todas. E um cara que eu não vejo muito falar nele, mas que eu tenho na minha mente, que foi artilheiro pra caramba, é o Baiano, que jogava com a camisa 8 do Náutico. Vixe, esse Baiano. cara fazia gol demais. Jogou muito muito pelo Náutico. Eu vejo o Baiano ser um pouco esquecido pela torcida. Eu sei que os tempos são outros, mas acho que a diretoria às vezes tem que rever seus conceitos, tem que mostrar para essa nova geração que o clube também teve vários ídolos. O Baiano foi bola de prata, né? Uma foi 2 bolas de prata lá. É história. A história tem que ser mostrada. Né? A história do clube. Eu sou muito feliz, né? Feliz por ter começado no Náutico, por ter sido artilheiro lá, por ter marcado o meu nome na história do clube. E você estava falando das resenhas lá do Bahia. Quem era o mais tirador de onda? Quem era o cara que gostava mais da descontração na tua época lá? Descontração? Da greia. O cara que gostava mais de onda lá, de confusão, era o Preto Casagrande. Tu é doido. Vira e mexe eu estava tirando uma confusão do Preto. Tanto internamente como em alguns jogos fora, né? O Preto deu muito trabalho. O Preto deu trabalho. Pô, ele fazia o quê? De tudo que tu pensar, bicho. Ele gostava de instigar o adversário. Se ele já fazia isso com os companheiros dentro do clube, tu imagina fora, meu irmão. Ele fazia isso com vocês também? Ele tirava muita onda com todo mundo. E às vezes que ele tirava onda com um companheiro num treino, os caras iam pra porrada com ele, bicho. No treino, na concentração, em tudo que... intervalo de jogo. E acompanhei fatos assim. Eu tinha que me meter, eu tinha que agarrar o pessoal para o pessoal não bater nele. Porque o Pedro fazia de sacanagem mesmo. Ele não levava muito a sério. Ele tirava onda. No vestiário, o que ele fazia assim? Ele chamava de tudo, bicho. Eu não posso nem te falar porque são coisas que acontecem nos bastidores, né? Que vocês não sabem. E a torcida também não acompanha, porque fica tudo lá entre a gente e se resolve. Mas foram muitas resenhas boas, bicho. O Preto, eu tenho resenha com ele até hoje, bicho. Ele é um cara fora de série. E aí eu tenho uma resenha muito forte com o Nonato. O Nonato era um cara também que até hoje a gente tem resenha. É mesmo? Todo dia a gente se fala, eu e o Nonato. É mesmo, cara? Todos os dias vocês se falam? Todos os dias a gente se fala, todos os dias. E a gente fica lembrando das situações que aconteceram. E é muito bom, né? Saber que esse vínculo não ficou só lá no futebol, naquela época, né? Eu joguei com o Nonato, há 20 anos atrás. E manter essa amizade é muito bom, muito bom. Pô, isso é demais, cara, demais. Você vai passando gerações e vocês estão lá em contato. Pô. Você falou do Preto, a gente estava conversando aqui antes do programa, né? No Santos, você jogou com o Preto. Você chegou, inclusive, no Santos, que, pelo amor de Deus, hein? Você pegou uma geração do Santos que para jogar era duro, né? Diz aí quem jogava no Santos. Era duro não, era fácil demais, porque os caras chegavam muito... Não, para ser titular, né? Para ser titular. Mas eu cheguei para ser o titular. Só que eu passei 7 jogos sem marcar. Você saiu do Bahia para ir para lá? Não, saí do Japão. Do Japão, quando você voltou, tá? Voltei do Bahia e voltou do Japão e foi para lá. E aí o Preto também foi, né? A gente tinha jogado 2 anos antes no Bahia. Quem tinha no time lá? O goleiro era o Doni e o Júlio Sérgio, os 2 goleiros. Na lateral, o Paulo César, aquele que jogou no Fluminense. Depois foi para o Paris Saint-Germain. Na zaga tinha o Jean Elias, o Carlinhos, lateral esquerda, o Jefferson, que jogou no Botafogo, acho que jogou no Sport também, lateral esquerdo. No meio, o Preto, o Bebeto Campos, o Alex Oliveira. Na frente, eu, o Nonato, o Sérgio Alves. Era uma galera bacana. Foram 2 grupos que foram... não, eu estou falando do Bahia. Falando do Bahia. Eu misturei foi tudo. Tava perguntando do Santos. Tô vendo como é. Porque você pegou uma geração marcante do Santos. Pois é, eu misturei tudo aí. Vamos lá.
Júlio César e o Doni eram os goleiros na época, os É. titulares. E, inclusive, no dia que fui apresentado, foi o Mauro também, goleiro que depois terminou sendo campeão brasileiro. E na lateral, o Paulo César. No miolo, o Alex, que depois foi jogar, eu acho que na Alemanha. Depois jogou a seleção. O André Luiz, o outro zagueiro. Na lateral esquerda, o Léo. Ó. No meio, No meio era quem? o Paulo Almeida, o Renato, o Diego e o Elano. Somente. Somente. E eu e o Robinho na frente lá. Somente. Somente. Só que a minha história no Santos é engraçada. Foi na época que nasceu a minha filha prematura, eu vivia viajando muito para o Rio, preocupado, né, com a situação clínica dela. Ela, por incrível que pareça, os 4 meses e meio que eu passei no Santos foi o tempo que ela passou na UTI no Rio de Janeiro. Eu vivia indo entre Rio e Santos, sempre que acabava os jogos, pedia liberação para o Leão, ele liberava, sabia da situação que eu estava passando. E aí eu passei esses jogos sem fazer gols no início do Campeonato Paulista. Mas aí quando começou a Libertadores, eu já comecei fazendo gol, que eu joguei uma Libertadores pelo Santos. Aí comecei a fazer uns golzinhos pelo estadual. E aí surgiu uma briga entre o Leão e a diretoria, onde uma tarde, quando chegamos para o jogo, para o treino, o Leão chamou eu e o Doni para conversar lá na sala dele, no CT Rei Pelé. E nessa conversa o Leão falou que a diretoria estava querendo mandar embora eu, o Robigol e o Doni, vocês dois, ele falou para a gente, que estava existindo já um certo desconforto entre ele e a diretoria e seria uma possível gatilho para que ele pudesse também pedir a demissão, comprar briga, se nós fôssemos mandados embora realmente. E foi isso que aconteceu. Quando eu comecei a fazer gols no Santos, foi a época que me mandaram embora, né? Infelizmente. Marcelo Teixeira, acredito que por essa razão aí e por o Leão ter levado o Doni, fomos os primeiros a sair do clube. Posteriormente, depois o Leão saiu e chegou o Luxemburgo. Um fato que eu estava te confidenciando antes foi a história do Preto, né? Pô, E essa história é fantástica, velho. Porque, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu não conhecia até... claro, né, que tem. Pô, não vou também falar mal do Leão, porque nem pessoalmente eu conheço ele. Mas, cara, é muito difícil você ver um cara dizer, porra, eu era amigo do Leão. E, porra, o Leão era teu amigo, o Leão gostava de você, velho. eu gosto do Leão pra caramba. Acredita? Até, fala com ele também hoje? Falo sempre. É mesmo, cara? Sempre que tem oportunidade. A última vez que ele veio aqui, era treinador ainda. Liguei para ele, perguntei se ele queria sair, sorvete, essas coisas daqui, né? Ele falou que não precisa não. E eu não tive a oportunidade de ir no hotel com ele, porque eu estava nas minhas ocupações, mas fiz questão de ligar para ele, conversar um pouco e falar da vida nossa, da minha como estava, né? Perguntar da dele. E realmente eu tenho uma amizade muito boa com ele. Cara, e você livrou um amigo teu de uma situação, Pois é, a história né? do Preto é engraçada. Eu estava voltando do Rio para Santos e o Preto me ligou pedindo para eu colocar o carro dele numa cegonha para voltar para a Bahia. E eu não entendi, porque eu estava viajando, né? Não sabia o que estava acontecendo no clube. E eu falei com o Preto, quando eu chegasse em Santos, eu ia lá no quarto dele conversar com ele e com a esposa dele. A ex-esposa, a Raquel, né? Esposa na época, né? E falei, pô, tá indo embora por quê, bicho? Não, porque eu não vou jogar aqui, não vou ter oportunidade. E lá na Bahia, se eu voltar, eu jogo no Bahia, eu jogo no Vitória. E não vou ficar aqui para ficar no banco. Eu falei, pô, tem que ter mais um pouco de paciência. Eu conversei mais de 1 hora com o Preto lá, com a esposa dele, dizendo que ia surgir a brecha dele jogar. Não é porque eu estava jogando que ele deveria jogar também, porque nós fomos titular 2 anos seguidos no Bahia. Estamos num clube diferente, é um recomeço na nossa
nas nossas carreiras, né? E que ele tivesse um pouco de paciência, que ele ia jogar, porque uma hora ou outra o Elano ia embora, o Diego ia embora, vai surgir brecha para tu jogar. Tu já via isso, né? Porque os caras jogavam muito, né? Muito, nosso time era muito bom. Então, como muito provavelmente cara- iria acontecer como aconteceu, né? Tu vai surpreender com o final da história, né? E aí os caras, nós não conseguimos ser campeão paulista. Eu saí antes ainda de terminar a Libertadores, eles continuaram ainda. Mas a história do Preto, convenci ele a ficar. Ele já disse que tinha pedido para o Leão para treinar lá, mas que estava acertando com o Bahia ou com o Vitória, não me lembro qual foi o time que ele falou. E aí eu perguntei para ele, se tu quer ficar? Ele disse, não, mas eu já falei com ele. Ele disse, não tem problema, eu falo com o Leão. A gente sabe que quando termina o treino, que a gente fica fazendo abdominal, o Leão fica sentado no banco, de frente para a gente. Na hora que ele levantar e for embora para o vestiário, a gente acompanha. Ele, tu fala? Eu falei, fala, bicho, não tem problema, eu tenho essa abertura para falar com o Leão. A gente está aqui para se ajudar, bicho. E aí, no outro dia fomos para o treino, treinamos, depois ficamos fazendo o abdominal. Quando o Leão levantou, eu falei, bora. E a gente foi. Caminhamos acompanhando o Leão. E aí, professor, como é que tá? Tá tudo bem? Eu disse, tudo bem. E você, como é que tá a tua filha? Fez aquelas perguntas que ele queria saber como é que estava a situação lá no Rio. Eu falei, e aí falei que ela ia sair daquela situação porque a gente, como nordestino e paraibano, é madeira, e ela ia sair dessa. Não tem frouxura, não. Acho que o frouxo está o Preto, né, que quer ir embora. Aí ele falou, não é? Sei por que ele... E ele do lado. Ele do lado, a gente estava caminhando. Os três. Os três caminhando. Não sei por que ele pediu para ir embora, Rob. Eu também não sei, eu conversei muito com ele ontem. Se ele quiser ficar, o senhor aceita ele ficar no grupo com a gente? Ele falou, não tem problema, ele está no grupo. Mas assim, ele pode ficar à disposição para os jogos? Ele disse, não, pode ficar sim, sem problema. Só se ele quiser, né? Tu quer, Preto? Ele falou, lógico que eu quero. Depois disso tudo, se ele dissesse que não, E não, tá doido. E aí o Preto permaneceu, eu fui mandado embora, né? Na época que houve essa saída do Leão. A saída do Leão. A gente saiu antes do Leão, né? Acho que eles fizeram uma pressão para ver se o Leão pedia demissão ou então brigava pela nossa demissão. O Leão ficou tranquilo, depois foi embora também. O Preto continuou, o Luxemburgo chegou, colocou ele para jogar, jogou com a camisa 10 do Rei, né? E foi campeão brasileiro. Olha aí. É isso. Deve muita Robigol, hein? Não deve seu nada. Preto Casagrande deve muita homem aqui, viu? Deve muito. O Preto é um amigo que eu tenho, né? Ainda antes do Santos, quando jogávamos no Bahia. A gente tem muita resenha. Sempre que eu vou em Salvador, eu vou na casa dele. Ele bate aquele futevôlezinho lá, eu fico tomando a minha cerveja lá, olhando para eles. Eu acho que eu já corri muito para ele. Tá ele bom, disse que né? foi ele que correu para mim, eu marcava feito um doido. Eu corri até pro Nonato, que é mais novo do que a gente, bicho. Boa. Então são coisas no futebol que acontece, Rodrigo, que te dá uma certa satisfação, né? A gente tá ali para se promover, para ser bom naquilo que a gente faz, para ganhar título, para ter o reconhecimento do clube, das torcidas, né? Mas assim, tem algumas situações extra-campo dentro da situação, no contexto geral do futebol, que tu pode estar ajudando um ou outro. Isso não vai ofuscar o teu sucesso. Claro. Muito pelo contrário, eu acho que o homem lá de cima ajuda abençoa muito mais. e você continua a tua caminhada, não lado a lado, às vezes até joguei contra o Preto, depois eu estando no Paysandu e ele no Fluminense. E aí, acho que ele me deu uma camisa para levar para o meu irmão. São coisas no futebol que acontecem que te deixa muito... Marca, né? muito grato, sabe? Eu sou muito grato à minha carreira por tudo que eu vivi. Pelas dificuldades lá no início, desde a concentração do Náutico, quando a gente colocava um monte de folha de zinco embaixo daqueles pés de manga lá. Acho que tu conhece. Aquela curva lá, indo pro Caltrim ali.
era cheio de pé de manga e a gente ficava naquela concentração lá porque não tinha fartura naquela época não, na concentração. Quando caía a manga, A gente ficava vendo televisão com o olho e o ouvido na folha batida de zinco, na batida. Quando caía uma, duas mangas, passava 5, 6, Correndo. descendo uma escada lá, correndo, E chegasse primeiro, que pegava a manga. Só que pegavam essa manga e levavam para a concentração, depois partia para todo mundo lá. Eu acho que eu tive uma base muito boa. Essa base também a gente tem um grupo de WhatsApp que é todo aquele grupo que participamos do super campeonato de 89, quando nós éramos juniores. E uns se destacaram, outros seguiram carreira, outros foram trabalhar, estudar. E graças a Deus a gente tem esse contato desde aquela galera de 89. Pô, que De legal. 87, 88, 89. Muito bom. Você aí que está acompanhando, está curtindo esse bate-papo aqui, então ó, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o teu like, teu joinha aí, compartilha esse conteúdo via WhatsApp, via Instagram, da maneira que você quiser, mas não deixa de dar essa moral aqui pro Cast FC não, beleza? Ó, Rob, vamos falar agora da onde a gente tá, aqui de Belém, né? Você chegou ao Paysandu em 2003. 2003. Você estava vindo Do Bahia. Do Bahia. 2003 você veio para jogar logo a Libertadores pelo Pois é. Paysandu. É aquela história que eu te contei, né, do Bahia, onde eu tive a felicidade de jogar com o Sérgio Alves, com o Nonato, fazer aquele trio elétrico, né, onde fizemos gol pra caramba. Teve um reconhecimento não só na Bahia, mas a nível nacional, pelaquela brilhante também Copa do Nordeste que fizemos em 2002, onde conseguimos o bicampeonato. E aí, em 2003, me apresento aqui em Belém do Pará. Bicho, foi uma recepção maravilhosa. Tem uma história que eu não queria. Não queria vir Não para queria cá? vir para cá. Tinha fechado, mas eu estava muito bem adaptado em Salvador. Né? E fechei o contrato com o presidente do Paysandu. E aí tudo certo, tudo marcado. Quando um grupo de amigos foram me deixar lá no aeroporto, Lá em Salvador. em Salvador, para me apresentar aqui, eu resolvi não embarcar. Do nada, falei, não quero ir hoje. Falou Me pros abracei caras. com meus amigos lá, falei, pô, não quero ir hoje, eu quero ficar pelo menos mais uma noite em Salvador, aqui com vocês. E aí eu liguei para o presidente, pô, presidente, perdi o voo. Eu queria ir amanhã. Dá para o senhor marcar um voo para me apresentar amanhã aí no Paysandu? Com certeza. Ele falou, ó, não dá não. Não dá não porque eu já contratei o Sérgio Alves e infelizmente o Sérgio Alves foi embora para Ponte Preta. E se tu não aparecer aqui em Belém hoje, essa torcida vai me matar. Fica aí no aeroporto que eu vou arrumar um próximo voo para ti. E assim ele fez, arrumou um próximo Eita, voo. acabou com a tua noite. Acabou com a escalador. Tua última noite, pô. Eu achava que tinha acabado com a minha vida. Eu achava, que bom que eu achava. Ainda bem que tu se enganou, Me né? me enganei cegamente. E aí, eu peguei o voo, o próximo voo, fiquei lá com eles um pouquinho, me despedi e vim embora. Ele arrumou um voo que descia Recife. Eu acho que vim fazendo Eita. Logo Recife, então, a minha pô. vida foi toda nesse voo, passando pela cabeça. Recife, São Luís, não, Recife, Fortaleza, São Luís, Belém. Chegando em Recife, o choro comia. Eita. Dentro Só do avião, na avião, escala. na escala. Parou o avião, eu estava lá aqui, encostado na janela chorando. Putz, o voo pegou de novo Fortaleza. Parou em Fortaleza, essa escala, choro. De Falei, novo. meu Deus do céu. Por que eu estou indo embora da Bahia? Por que o meu Bahia me largou? Aquela história na cabeça, né? Aí quando chegou em São Luís, aí foi o último choro. O último e derradeiro choro. Chorei o que tinha de chorar. Acabou. Falei, rapaz, não tem mais jeito. Eu já estou em São Luís, daqui uma hora eu estou em Belém, vou me apresentar e vida nova, vida que segue. Cheguei, fui muito bem recebido no aeroporto pela imprensa, os torcedores que estavam lá me esperando, né? Porque estava chegando um artilheiro. Eu tinha jogado contra eles aqui na Copa dos Campeões, tinha feito gol, né, nas quartas de finais também. Eles foram, o Paysandu foi Foi campeão, o campeão, né? Por isso foi jogar Libertadores. Exatamente. E aí me apresentei, quando me levaram para o hotel, o supervisor me levou para o hotel, de manhã fui apresentado na Curuzu ao grupo de jogadores, ao Dario Pereira, que era o treinador.
E aí uns 1000 torcedores, no mínimo, estavam ali na Curuzu. Eu nunca tinha tido uma apresentação como aquela. Muita gente na arquibancada esperando. E aí, ali foi que eu fiquei convencido que tinha que iniciar, tomei a decisão certa e iniciar um novo ciclo da minha vida e esperava que fosse muito feliz. E me apresentei, pedi mais um mês para treinar, para ganhar a forma física ideal para jogar. A minha estreia foi contra a Tuna, já fui fazendo logo 2 gols, vencemos o clássico. Depois teve o clássico contra o Remo, vencemos por 2-0, eu fiz os 2 gols. Estreamos na Libertadores, foi contra o Sport Cristal lá em Lima, no Peru. Eu fiz o primeiro gol do Paysandu numa Libertadores, um clube do Norte, um clube da Amazônia, a participar de uma Libertadores. E eu fui o primeiro homem a marcar esse gol. Vencemos o Sport Cristal lá por 2-0, um gol meu, o outro do Sandro. E aí a gente deu sequência no Brasileiro, também Estadual, Brasileiro e Libertadores. E a história... Eu acho que o jogo dessa trajetória, o jogo que mais se fala é o jogo do Boca, né? O jogo do Boca. Eu costumo... Vocês ganharam e chegaram lá sendo menosprezados, né? É porque eles são um pouco arrogantes, né? Um pouco, né? Eu tenho amigos, eu tenho um grande amigo que é argentino. Esse cara é muito fera, muito meu amigo meu, muito meu amigo. Trabalhei com ele no Japão, amigo mesmo, de a gente se falar toda semana, quase todos os dias. Ele virou empresário depois de lá, mas eles são arrogantes. E aí, só que a gente sabia da qualidade que tinha o nosso time. A gente classificou em primeiro do grupo, com uma rodada de antecedência, metendo 6-2 no Cerro Porteño lá no Paraguai, bicho. Então nosso time era muito bom. E aí ganhamos na estreia pro Sport Cristal, empatamos com o Cerro aqui 0-0. Depois ganhamos do Universidade Católica 3-1 aqui. Aí jogamos com jogo de volta com o Sport que estava aqui. Sim. 2-1. Fomos jogar no Cerro, metemos 6-2. Classificamos, né, para a próxima fase. Em primeiro lugar. E depois empatamos com a Universidade, o último jogo 1-1. Um jogo já bem tranquilo. E aí iríamos enfrentar o grande e temido Boca. A gente fez um treinamento lá no CT do Boca, que é do lado da La Bombonera. E aí a gente escutava rumores, a torcida, a imprensa falando que a gente ia ser goleado lá. Que no mínimo ia ser uns 8-0. A imprensa falando isso? A imprensa falando, torcedor, todo mundo. Ninguém acreditava no nosso time. E um time que tinha classificado em primeiro lugar, ninguém acreditava. Só que nós acreditava muito no nosso time. Nosso time era muito bom, muito bom. E aí fomos pro jogo. 22 minutos do primeiro tempo eu fui expulso numa jogada que até hoje eu não entendo como foi que aconteceu aquela expulsão. Se você vê as imagens, está eu e o Clemente Rodrigues também foi expulso na jogada. Uma jogada que eu fui marcá-lo, um drible que ele deu, a gente só se empurrou e o Amarília chegou com o vermelho. Já tiraram o artilheiro da Libertadores naquele jogo e tiraram o lateral esquerdo deles, né? Acho que eles achavam que iam ganhar mesmo, folgado, que eles iam passar fácil. E aí depois veio o segundo tempo, onde o Paysandu teve a oportunidade de fazer 1-0 com o Yarley, né? Uma bela jogada do meio do campo ali, junto com o Sandro, que deixou ele de cara. O Yarley fez 1-0. Depois desse lance, o Wanderson, o volante, foi expulso. E a gente conseguiu vencer o Boca lá dentro da La Bombonera com 9 jogadores. Então, um feito que calou a boca de todo mundo, né? Calou, mais de 50 mil pessoas lá. Estava muito lindo o estádio lá. Infelizmente eu não pude jogar os 90 minutos, porque se nós jogássemos completo, a gente tinha conseguido fazer um melhor resultado lá. Acredito muito, muito nisso. Mas são coisas que acontecem no futebol e... Solta na volta, volta. Seria diferente. Obrigado, torcedor passando aqui e falando. E aí, para a volta,
não foi só eu e o Vantes que não estavam no time titular. Faltou o Tinho, que era o zagueiro titular, que jogou o jogo do Boca lá. Tinho que jogou no Santa Cruz. Jogou. O Rodrigo, lateral direito, que jogou no Corinthians, jogou no Vitória e na seleção brasileira. Então nós jogamos sem 4 titulares. Ele só tinha um expulso, que tinha sido o Clemente Rodrigues, no jogo de ida. E aí fizeram 1-0. Eles ganharam aqui, a nossa equipe, por nossos próprios erros, né? A gente empatou o jogo ainda no início do segundo tempo, com um gol do Lecheva. Acredito que a nossa equipe achou que dava para ganhar, e dava para ganhar, mas aí... Foi para cima. Foi para cima e alguns erros individuais. Infelizmente tomamos o segundo, tomamos o terceiro, o quarto. Depois fizemos 4-2 e no finalzinho do jogo, com 2 expulsos, ainda o Jobs meteu uma bola na trave que daria a possibilidade de decidir essa passagem de fase nos pênaltis. Mas eu acho que esse jogo ficou histórico, mas toda a trajetória, eu costumo dizer que toda a trajetória Sim. na Libertadores naquela época foi fantástica para a equipe do Paysandu. Fato curioso é que depois do jogo do Boca, lá, Rodrigo, a gente voltou para o hotel, ninguém saiu, ficamos lá comemorando no hotel, fomos para um quarto lá, juntou uma galera, ficamos tomando umas cerveja, Lá na Argentina. na Argentina, em Buenos Aires lá, umas cerveja, uma champanhe, todo mundo estava feliz, né? E foi uma resenha muito grande. Me recordo que tinha alguns torcedores, diretores, estavam até lá no quarto com a gente. E eu concentrava muito com o Jorginho, o irmão do Júnior Baiano, que era o zagueiro aqui, titular. E conversando com o Jorge, mesmo nessa resenha que estava lá, eu falei que domingo vai ser bacana, né? Contra o São Paulo. São Paulo, acho que tinha sido campeão mundial em 2005. Jogão, domingo pra gente, hein, nega? Aí ele falou, pra vocês. Eu falei, por que pra vocês? Não, porque eu tô indo pra Bahia, eu e o Jacaré. O Jacaré era o Rodrigo, que é baiano também. Eu falei, vocês não vão jogar domingo, não? Não, pô. A gente tomou o terceiro amarelo contra o Corinthians. Justamente depois desse jogo do Boca, que vocês vão jogar domingo contra o São Paulo lá. Rapaz. E a gente vai pra casa. Aí eu falei, mas vocês não me avisam não, bicho, eu tô com 2 amarelos. Eu podia ir com vocês. Eu ia com vocês pra Salvador, doido. Eles caíram, não, porra, tu não se liga na vida. Eu digo, porra, vocês vão fazer falta domingo, eu quero ir, bicho. Aí agora sem jeito. Moral da história, desse jogo do Boca, chegamos aqui no sábado para jogar contra o São Paulo no domingo. Jogamos contra o São Paulo, foi uma das melhores apresentações, não só do Paysandu, mas minha no clube também. Esse jogo, nessa goleada, eu tive a felicidade de fazer 3 gols em 8 minutos. 8 minutos? Imagina se eu vou passear em Salvador. Não tinha esse feito marcado na minha história. E foi um jogão que até hoje é inesquecível. Não só para mim, mas todo o torcedor. Vocês ganharam de quanto? 5-2. 5-2. Time 3 gols teu em 8 minutos. 3 gols em 8 minutos. 8 minutos estava 3-0 pra gente. Caraca. Um período assim de 8 minutos. Foi dos 25 aos 31. Qual era o time do São Paulo daquela época? Assim? Rogério, Gabriel, Alcene, né? Rogério Ceni, Gabriel lateral direito. Que tu Eu se acho lembra, assim, eu que não, me lembro. Não me recordo tanto. Eu acho que não sei se o Lugano estava naquela equipe. Não, o Lugano não estava. Quem era o zagueiro? Eu sei que o Josué jogava, Luiz Simplício, Luiz Fabiano. Era uma galera boa. O Kaká estava, o Ricardinho. A zaga que eu não me lembro bem. Me lembro do Gabriel. Timaço. Eu não lembro. Não sei se era o Regis, o zagueiro. Mas um timaço. Eles foram campeões do mundo naquele ano, 2005, né? Da Libertadores e Mundial, eu acho. É um dos títulos que o São Paulo tem. Então, tu imagina, se eu abro mão de tomar o... Vai tomar o terceiro amarelo, e abro não mão de acontecia jogar. nada disso. Não tinha acontecido nada disso na história do Paysandu e na minha. Eu falei, às vezes eu falo pro Vandir que deveria ter sido tu ter feito os 3 gols lá. Será mesmo, né? Eu falei, era, mas tu tava gordo pra caramba. Eu falei com o Rodrigo, com o Vandir, que isso ontem mesmo. Que a gente tava numa resenha sobre as histórias nossas do Paysandu em 2003, né? O Vandir que estava parando também nessa época. E são coisas que acontecem no futebol que são bastidores, mas são bastidores
bacana de você estar relembrando, né? Imagina se eu falo isso na época que eu queria... Não, aí não dá. Aí E não se eu dá. não faço gol? Não é? Mas aí, tu ficou aqui de 2003... Em 2003, na metade do ano, eu fui para o Japão. Foi pro Japão. Aí quando eu voltei para o Santos em 2004, aí Santos, Sport Recife e Juventude. No esporte tu não foi bem, né? Não, o Sport eu acho que eu fiz 6 gols no Sport, foi pouco. Fui para a Série C, naquela Série C de 2004, o time não estava bem. Série B, né? Série B. Série B. Série B. O grupo não era tão bom também, é tanto que naquele grupo lá mandaram embora o Bosco, porra, que é ídolo do Sport. Mandaram embora o Leonardo, que era ídolo. Eu falei, eu tô sem ninguém aqui, os caras estão indo embora, bicho. E aí eu passei, Foi eu acho no que... ano da goleada pro Marília, né? Mas eu cheguei depois. Cheguei um dia depois dessa goleada. Foi um dia que mandaram o Bosco embora e o Leonardo. Eu falei, pô, eu tô chegando para juntar com esses caras que estão indo aqui. Estão mandando os meninos embora, bicho. Aí depois o Leonardo seguiu carreira, o Bosco foi parar no São Paulo, né? E aí passei, acho que foi 3 ou 4 meses lá no esporte. E depois surgiu uma oportunidade e um convite do Juventude. E aí eu me transferi para o Juventude. O ano 2004 teve o nascimento da minha filha, do jeito que foi, né? 5 anos Muita coisa, né? de gestação. Rapidamente acontecendo, né? Teve esse tumulto todo no esporte, que não jogava e joguei pouco. Era um time que eu queria ter jogado melhor ainda, né? Porque jogar em Recife já é muito importante na carreira de qualquer um. Imagina jogar nos três. Jogar nos 3. Mas são coisas que acontecem no futebol. Fui pro Juventude, ainda no final, acho que agosto, foi setembro, fui pro Juventude para jogar a Série A. No meu primeiro jogo, quebra a perna. Segundo jogo, quebrei a perna lá, perna esquerda. Fiquei parado o resto do ano. Fratura Falei, que mesmo? ano? Fratura do perônio, né? Da fíbula. Fraturei a perna esquerda. E aí eu passei o resto do ano A gente tá acompanhando aqui uma procissão, né, que tá rolando, que saiu aqui da Basílica de Nazaré agora. Tá circulando aqui, já vem pro meio da praça aqui. Corpo Cristo. O pessoal tá ouvindo aí. Dá para escutar, né, Léo? Dá para escutar. A procissão tá rolando na rua, bem ao lado aqui da praça. Mas, desculpa te interromper aí, Rob. Continua. Aí você fraturou a perna, quebrou a perna. Foi, aí fiquei parado, né, de setembro até dezembro lá, em Caxias, recuperando da perna. Não joguei mais. Então foi um ano que se iniciou com uma expectativa maravilhosa, que foi ter ido para o Santos, né? E final do ano foi com a fratura na perna. Faz parte do futebol. Faz parte. Já tinha quebrado a perna no Náutico em 94, quando eu estava bem também. Estava para renovar um contrato, me lembro que ia renovar no dia 15 de agosto, eu quebrei a perna no dia 15 de abril. De abril. Quebrei a perna no dia 6. E aí foi um ano também muito difícil. 94, 2004, olha aí, depois de 10 anos. Conta um pouquinho dessa tua experiência no Japão. Como é que é o cara, pô, especialmente na época que tu foi, né? Que não é como hoje, né? Pois é, financeiramente foi muito bom, Rodrigo. Muito bom. Mas assim, se fosse hoje eu não iria. Mas por quê? Pelo dinheiro. Porque o clube não era... Um clube bem estruturado. Não vou falar de estrutura, porque é primeiro mundo, né? Tudo o clube tem. Mas não tinha realmente um time bom, competitivo, né? Era muito japonês, o treinador era japonês, não conhecia muito futebol. O período de treinamento lá é meio louco, porque tu trabalha, tu começa às 9 horas da manhã, tu vai até 2 horas da tarde, é um período só. E você faz físico, antigamente era assim, não sei se já mudaram, né? Tu fazia todo o trabalho físico antes, depois tinha um coletivo. Meu irmão, eu estava quase em final de temporada aqui, já com 33 anos. O cara morria, pô. Chegava no final, cara, como é que ia fazer gol? E aí, joguei pouco, depois teve uma possível transferência para o Kashima, que o Toninho Cerezo se interessou para que eu fosse para lá. Mas aí o clube não liberou e eu joguei muito pouco lá. E como eu te falei, financeiramente foi muito bom. Agora, com toda a tecnologia que temos hoje, com todas as informações que temos hoje, eu não iria pro Oita naquela época, né? Porque era um time que tinha subido da B para C, não ia disputar título, não disputou naquela época, estava brigando para não cair de novo. Mas hoje a história seria diferente, poderia permanecer aqui no Paysandu, ter sido artilheiro do brasileiro, porque
Quando eu fui para o Japão, eu estava com 15 gols, disputava a artilharia com o David do Cruzeiro foi para a França e eu fui para o Japão. E aí ficou em aberto. De 15 gols, se eu termino de agosto até dezembro com aquele time que a gente tinha em 2003, eu tinha feito aí no mínimo uns 30 gols. No mínimo. No mínimo, uns 30 gols. Teria sido o artilheiro do brasileiro e, quem sabe, poderia ter ido para outra equipe, né? Pra Europa, para qualquer que fosse. O bom é que depois você voltou para cá, né? Voltei. Nesse período aí de 2003, o Palmeiras veio me buscar aqui e o presidente não liberou. E eu estava doido para ir para o Palmeiras, porque eles estavam jogando a Série C. Foi no ano que subiu, acho que, Palmeiras e Botafogo. Na Série B, né? Na Série B. Eu quero falar Série C porque eu estou muito acostumado com o Paysandu. Onde o Paysandu não deveria estar, já deveria ter saído há muito com tempo. Com certeza. E então... Mas foi bom. Tudo é válido, bicho. Claro, eu conheci outra cultura. Pô, toda experiência. Foi maravilhoso. Lá eu tirei carteira de motorista, dirigia lá, direção no lado direito. Tinha uma vida muito boa, muito tranquila. Passou muito aperto lá, não? Não. Com língua, idioma? Não, porque tinha um tradutor, esse argentino, ele vivia colado em mim. Ah, é? Às vezes eu vivia na casa dele, com a família dele. É tanto que a gente tem um vínculo de amizade muito bom, Até muito hoje, forte, né? até hoje. O Cláudio hoje mora em São Paulo, mas é um cara que eu tenho conversado bastante com ele. Pô, que legal, que legal. E você encerrou a carreira aqui, né? Pois é, aí eu retornei em 2005, né? Depois dessa fratura, de toda a confusão que houve em 2004. Retornei em 2005, aí comecei a fazer gol, a disputar artilharia com o Romário, já do início do Campeonato Brasileiro até o último jogo. Aqui em 2005 o Paysandu caiu, né? Caiu, mas tinha o artilheiro o tempo todo. Toda a rodada tinha gol do Robigol e por incrível que pareça, nós ficamos disputando a artilharia no último jogo. O Romário jogou com o Paraná lá no Rio? No Rio, no estado do Vasco. E eu joguei aqui contra o Flamengo. Eu estava com 21 gols e o Romário estava com 22. O Romário bateu 3 pênaltis lá nesse último jogo. Aqui não tinha nem falta. Eu fiz um gol de um cruzamento do Jean e o juiz anulou, o bandeirinha anulou, disse que eu estava impedido. Eu acho que aquele campeonato deveria ter terminado os dois com 20 gols. E acabou, os dois tinham sido artilheiros. demais. Mas mas, pô, você foi vice-artilheiro. Porra, de quem logo, né? De Só em Romário, disputar a pô. artilharia com o Romário, bicho. Isso já é um motivo de muita alegria, de muito orgulho para a minha carreira, né? Acho que eu fechei a minha carreira com chave de ouro. Deus me abençoou por ter tido essa oportunidade de estar ali disputando uma artilharia com um cara que é o melhor do mundo, né? Um fenômeno. E dizer que sou muito grato por tudo aquilo que eu vivi, de onde eu saí e aonde eu cheguei, né? Então, a gente fala para essa criançada que se realmente eles têm o pensamento de ser jogador de futebol, que encarem. Porque existem as dificuldades, mas as dificuldades são postas aí para você superá-las e conseguir alcançar o seu sonho e os seus objetivos. Pô, Rob, que bacana. Muito massa Eu que conversar agradeço, contigo. bicho. Aqui nesse lugar maravilhoso, aqui na frente da Basílica de Nazaré, linda, né? Com essa escultura aqui em homenagem aos 200 anos, 200 anos né, de do Sírio. Sírio. Pô, muito legal, muito É como bacana. eu te falei no mesmo. início da entrevista, né? Aqui em Belém, isso aqui é um lugar abençoado, né? Um lugar sagrado. É a Basílica de Nossa Senhora Nazaré, né? Com tudo, todas as histórias que tem de sírios, né? Verdade. Mais de 200 anos de Sírio. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Muito bom, velho. Sucesso falar pra ti. contigo, pra todos nós. Tamo junto. Vamos É embora. muita resenha. É muita resenha. Meu povo, se você que está aí acompanhando, curtiu, e eu tenho certeza que sim, se inscreve aqui no nosso canal, deixa teu joinha, deixa teu like, compartilha esse conteúdo para que outras pessoas também tenham acesso a ele, beleza? Valeu, meu povo, e até a próxima. Simbora!